O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria, chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: "Dai-me de beber." Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: "Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana?" De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: "Se tu conhecesses o dom de Deus, e que é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva." A mulher disse a Jesus: "Senhor, nem sequer tens balde, e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso é maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e os seus animais?" Respondeu-lhe Jesus: "Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna." A mulher disse a Jesus: "Senhor, dá-me desta água, para que eu não tenha mais sede e nem tenha de vir aqui para tirá-la." Disse-lhe Jesus: "Vai chamar teu marido e volta aqui." A mulher respondeu: "Eu não tenho marido." Disse Jesus: "Disseste bem que não tem marido, pois tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é o teu marido. Nisso falaste a verdade." A mulher disse a Jesus: "Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar." Disse-lhe Jesus: "Acreditaste-me, mulher? Está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade." A mulher disse a Jesus: "Sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele chegar, vai nos fazer conhecer todas as coisas." Disse-lhe Jesus: "Sou eu que estou falando contigo." Nesse momento chegaram os discípulos e ficaram admirados de ver Jesus falando com a mulher. Mas ninguém perguntou: "Que desejas?" ou "Por que falas com ela?" Então a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade, dizendo ao povo: "Vinde ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo?" O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: "Mestre, come." Jesus, porém, disse-lhe: "Eu tenho um alimento para comer, que vós não conheceis." Os discípulos comentavam entre si: "Será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer?"
Disse-lhe Jesus: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar sua obra. Não dizeis vós: ainda 4 meses, e aí vem a colheita? Pois eu vos digo: levantai os olhos e vede os campos. Eles estão dourados para a colheita. O ceifeiro já está recebendo o salário e recolhe fruto para a vida eterna. Assim o que semeia se alegra junto com o que colhe. Pois é verdade o provérbio que diz: um é o que semeia e outro o que colhe. Eu vos enviei para colher aquilo que não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entraste no trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus, por causa da palavra da mulher que testemunhava: ele me disse tudo o que eu fiz. Por isso, os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias e muitos outros creram por causa da sua palavra e disseram à mulher: já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos. Este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao 3º domingo da Quaresma. No primeiro domingo, refletimos as tentações. Jesus vence as tentações do ter, poder e prazer. A experiência do deserto. O segundo domingo, a experiência da montanha, o encontro com Deus, a transfiguração. Hoje, o encontro com a samaritana. O evangelho deste domingo situa-nos junto de um poço na cidade samaritana de Sicar. A Samaria era a região central da Palestina, uma região heterodoxa, habitada por uma raça de sangue misturado, judeus e pagãos, e de religião também misturada. Na época do Novo Testamento, existia uma animosidade muito viva entre samaritanos e judeus. Historicamente, a divisão começou quando, em 721 a.C., a Samaria foi tomada pelos assírios e foi deportada cerca de 4% da população samaritana. Na Samaria instalaram-se então colonos assírios, que se misturaram com a população local. Para os judeus, os habitantes da Samaria começaram então a se tornar como que pagãos, porque passaram a assumir a cultura de outros povos, não considerando que isso era uma imposição. No centro da cena está o poço de Jacó. À volta do poço, movimentam-se as personagens principais, Jesus e a samaritana. A mulher aqui apresentada sem nome próprio representa Samaria, que procura desesperadamente a água que é capaz de matar sua sede de vida plena. Jesus vai ao encontro da mulher. Haverá neste episódio uma referência ao Deus esposo que vai ao encontro do povo, esposa infiel, para lhe fazer descobrir o amor verdadeiro? Tudo indica que sim. Aliás, o profeta Oséias, o grande inventor desta imagem matrimonial para representar a relação de Deus-povo, pregou aqui na Samaria. O povo representa a lei, o sistema religioso à volta do qual se consubstanciava a experiência religiosa dos samaritanos. Era nesse poço que os samaritanos procuravam a água da vida plena. No entanto, o poço da lei correspondia à sede de vida daqueles que o procuravam? Não. Os próprios samaritanos tinham reconhecido a insuficiência do povo, da lei, e ao mesmo tempo haviam buscado a vida plena
em outras propostas religiosas. Estamos, pois, diante de um quadro que representa a busca da vida plena. Onde encontrar essa vida? Na lei? Nos outros deuses? A mulher samaritana dá conta da falência dessas ofertas de vida. Elas podem matar a sede por curtos instantes, mas quem procura a resposta para a sua realização plena, nessas respostas voltará a ter sede. Qual é a água que Jesus tem para oferecer? É a água do Espírito. O Evangelho de João é o grande dom de Jesus. Na conversa com Nicodemo, Jesus havia avisado que quem não nascer da água e do Espírito não pode encontrar o reino de Deus. João 3,5. E quando Jesus se apresenta como a água viva, que matará a sede do ser humano, João tem um cuidado de explicar que ele se referia ao Espírito, que iam receber aqueles que acreditassem nele. João 7,37. Esse Espírito, uma vez acolhido no coração de cada um de nós, transforma-nos, renova-nos e torna-nos capazes de amar Deus, assim também como de amar o próximo. Como é que a mulher samaritana responde ao dom de Jesus? Inicialmente ela fica confusa, parece disposta a remediar a situação de falência, de felicidade que caracteriza a sua vida, mas ainda não sabe bem como. Essa vida plena que Jesus está a propor-lhe significa que a Samaria deve abandonar a sua especificidade religiosa e ceder às pretensões religiosas dos judeus para que o verdadeiro encontro com Deus só possa acontecer no Templo de Jerusalém e nas instituições religiosas? Não. No entanto, Jesus nega que se trate de acolher entre o caminho dos judeus e o caminho dos samaritanos. Não é no templo de pedra de Jerusalém ou no templo de pedra de Garazim que está Deus. O Deus se trata é de acolher a novidade do próprio Jesus, aderir a Ele, aceitar a sua proposta de vida, isto é, aceitar o Espírito que Ele quer comunicar a todos nós. Dessa forma não se trata de templo, e sim vai desaparecer as barreiras de inimizade que separam os povos, judeus e samaritanos. A única coisa que passa a contar é a vida no Espírito, que encherá o coração de todos, que a todos ensinará o amor e aos outros é que fará de todos, sem distinção de raças ou de perspectivas religiosas, uma família fraterna. Essa é a grande meta de todos nós. A modernidade criou-nos para expectativas. Disse-nos que tinha a resposta para todas as nossas procuras, que podia responder a todas as nossas necessidades. Garantiu-os que a vida plena estava na liberdade absoluta, numa vida vivida sem dependência de Deus. Disse-nos que a vida plena estava nos avanços tecnológicos, nas coisas, no ter, no prazer. E, no entanto, vivemos numa era de um ser humano vazio. A afirmação essencial que o Evangelho nos faz hoje é: Jesus Cristo oferece a água que mata definitivamente a sede de vida e de felicidade do ser humano. Eu já descobri isso, ou minha procura de realização e de vida plena faz-se noutros caminhos. O que é preciso para conseguirmos que tenhamos realmente esta fonte de água viva? Esta fonte de água viva de Jesus é realmente acolher o batismo. Para cada um de nós, esse foi o começo de uma caminhada com Cristo. Nessa altura, acolhemos em nós o Espírito que transforma, que renova e faz de nós novas criaturas. Sigamos o caminho quaresmal, acolhendo Jesus, fonte de água vida, nos tornando testemunha desse mesmo Cristo, para que a palavra de Deus possa ser impressa no coração de cada um de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,
como era no princípio, agora e sempre. Amém.